E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais um episódio falando sobre cada uma das seleções que disputará a Copa do Mundo em breve. E hoje é dia da gente falar sobre a seleção de Marrocos, tá? Que chega aí pro Mundial como franco-atiradora, sem grandes expectativas. Mas antes de abordar os atletas marroquinos, né? Alguns inclusive com passagem pelo Raja Casablanca, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio da Campobet, que é um site de apostas que atua aqui no mercado brasileiro desde 2018. Lá você pode apostar não apenas no futebol, mas em mais de 40 modalidades esportivas. A Campobet está oferecendo um bônus de boas-vindas de até R$650. O valor que você investir no primeiro depósito, a casa dobra para você. Então rastreie o QR Code que aparece na tela ou clica no link da descrição para você fazer o seu cadastro na Campobet e começar a fazer as suas apostas. Tem todas as facilidades por lá, como pagamento por Pix. É realmente uma ótima casa, está trabalhando com ótimas cotações. Só lembra sempre de apostar com responsabilidade. Marrocos chega para a Copa do Mundo após um ciclo meio acidentado que ficou marcado pela eliminação nas quartas de final da Copa Africana contra o Egito na prorrogação. Nas cruéis eliminatórias africanas, a seleção cruzou com a República Democrática do Congo e passou muito bem, empate fora de casa e uma goleada por 4-1 em Casablanca, carimbando aí o passaporte da seleção para o Mundial. Os resultados eles nem eram tão ruins, mas o técnico responsável por essa classificação, o bósnio Vahid Halilhodžić, foi mandado embora recentemente, em agosto, e o principal motivo é que ele era meio brigado com alguns jogadores importantes da seleção, como o Mazraoui e o Ziyech, e entre o técnico e os jogadores a federação optou pelos atletas. Então o Walid Regragui, de 47 anos, assumiu a seleção. Ele que foi jogador, fez mais de 50 partidas pelo Marrocos inclusive, era técnico do Wydad Casablanca. Na carreira como técnico passou também pelo Al Duhail do Catar e como atleta o principal clube que ele jogou foi o Racing Santander da Espanha. A estrutura tática base aí da seleção marroquina é um 4-3-3 ou 4-5-1, né? Uma linha de 4 na defesa, um volante que normalmente é o Amrabat, 2 meio-campistas centrais, 2 pontas e um atacante. No momento sem bola, esses pontas voltam, né? Tanto o Boufal quanto o Ziyech para fechar aqui os lados do campo, embora tenha uma outra alternativa, que é da seleção jogar num 4-2-3-1. Dessa forma poderia sair, por exemplo, a Malá para a entrada de algum meia, seja o Harit, o Beliandá ou até o próprio Rahimi, embora ele jogue mais aberto pela ponta esquerda. Mas vamos começar do começo pelo gol. Yassine Bounou, 31 anos, também conhecido como Bono, era reserva na última Copa, chega nesse ciclo como titular. Ele é inclusive goleiro titular do Sevilha, cata pra carai. Ele que nasceu em Montreal, no Canadá, tem 46 jogos já com a camisa da seleção. Antes do Sevilha jogou também em Girona, Zaragoza, foi goleiro do Atlético de Madrid, nunca jogou no time principal, jogou só no Atlético B. Aqui na zaga eu botei como titulares o Dari e o Saiz, justamente porque o Aguerd, ele é dúvida do ponto de vista físico. Recentemente voltou a jogar pelo seu clube, o West Ham, e se chegar inteiro na Copa do Mundo, ele é titular. Nesse caso, quem deve sair é o Dari. O Saiz, apesar de ser um zagueiro canhoto, ele vem jogar pela direita, porque o Aguerd também é um zagueiro canhoto. E foi com essa dupla que Marrocos jogou, por exemplo, a última Copa Africana de Nações. Aguerd tem 26 anos, nessa temporada se transferiu para o West Ham. Começou lá no futebol marroquino no FUS Rabat. Na França jogou no Dijon e fez 2 ótimas temporadas no Rennes. O Romain Saiz é mais experiente, tem 32 anos, nunca jogou no futebol marroquino, ele que inclusive nasceu na França. Atualmente é jogador do Besiktas da Turquia e as últimas 6 temporadas dele foram com a camisa do Wolverhampton na Premier League. É um bom zagueiro. O Achraf Dari é um pouco mais jovem, 23 anos, era atleta do Wydad Casablanca até recentemente, quando se transferiu para o futebol francês. Joga pelo Brest e foi utilizado como titular na última data FIFA pela ausência aqui do titular Aguerd. Em condições normais de temperatura e pressão, o Dari fica no banco. Marrocos tem 2 laterais direitos muito bons, né? O Hakimi, que é atleta do Paris Saint-Germain, e o Mazraoui, que é jogador do Bayern de Munique. E provavelmente o Mazraoui será utilizado mesmo como lateral esquerdo, até por uma questão de necessidade. O Mazina, que era o lateral esquerdo, se lesionou, tá fora da Copa. Inclusive, Marrocos sofreu muito com essas lesões, tá? Porque o Inhan Louza, que era um volante
e o Tissoul Dali, um meio atacante, também se machucaram, também estão fora do Mundial. E não é que Marrocos tenha talento sobrando, né? Então 3 ausências aí da Copa por lesão acaba tendo sim um impacto no time. E pela última data FIFA, o Mazraoui deve jogar aqui como lateral esquerdo. É possível que eles até invertam, né? Porque o Hakimi, na época de Real Madrid, fez até algumas partidas como ala esquerdo também. Mas o Hakimi é um jogador muito determinante no time, né? É um ala que apoia muito bem, na marcação deixa um pouquinho a desejar. Foi formado pelo Real Madrid, jogou 2 temporadas no Borussia Dortmund, onde se consolidou. A Inter de Milão pagou uma bela grana para comprá-lo. Ele jogou lá 1 ano e o PSG pagou uma grana ainda maior por ele, né? Achraf Hakimi está na sua 2ª temporada de Paris Saint-Germain, 24 anos, assim como Noussair Mazraoui, que nessa temporada se tornou jogador do Bayern de Munique. Ele que foi formado no Ajax, fez boas temporadas pelo clube holandês e era um dos caras que estava brigado aí com o antigo treinador. Não esteve, por exemplo, no grupo da última Copa Africana de Nações. O técnico caiu, ele voltou a ser convocado. Sofiane Amrabat é o dono aqui do meio-campo, é o primeiro volante, tem 26 anos, joga na Fiorentina. O Azzedine Ounahi deve ganhar espaço até pela lesão do Louza e é uma das boas notícias recentes aí dessa seleção de Marrocos. É um segundo volante, apenas 22 anos, joga pelo Angers da França. E o Selim Amalá já é um meio-campista de mais chegada no ataque, atua pelo Standard Liège da Bélgica, 25 anos de idade e em algumas circunstâncias, né, se o treinador quiser mudar o desenho para um 4-2-3-1, ele pode fazer isso aqui, segurando um pouco mais o Ounahi na marcação e liberando o Amalá como um camisa 10, embora o desenho base da seleção normalmente fosse esse 4-1-4-1, digamos assim, né? Ou 4-3-3, depende da forma que você quiser ver. A principal alternativa para entrar nesse meio campo aqui, como um volante, digamos assim, é Abdelhamid Sabiri, 25 anos, ele que tem nacionalidade alemã e marroquina, conseguiu se destacar com a camisa do Ascoli e desde a temporada passada está jogando na Sampdoria, também da Itália. Pode ser utilizado como um meio-campista central, pode jogar aberto na ponta também, é um jogador bem interessante que recentemente resolveu jogar por Marrocos, desencanou da possibilidade de ser chamado pela Alemanha, né? Até porque convenhamos que é bem mais difícil você jogar uma Copa do Mundo pela Alemanha. E na parte ofensiva do campo, Hakim Ziyech é o principal nome da seleção, pelo menos o atleta com mais potencial para ser determinante nos jogos, um meio atacante canhoto, extremamente técnico, tá na sua 3ª temporada com a camisa do Chelsea, onde não recebe muitas oportunidades, e lá no futebol holandês que o Ziyech realmente esmerilhou, foram ótimas temporadas com a camisa do Twente, depois pelo Ajax. Aqui na ponta esquerda o titular costuma ser o Soufiane Boufal, ele que atualmente está jogando pelo Angers da França, faz até uma boa temporada, 3 gols e 3 assistências em 11 partidas. Ele começou nesse clube no Angers, foi vendido para o Lille, onde teve o seu auge. A passagem dele pelo Southampton na Inglaterra foi realmente apagadíssima, ele teve também um empréstimo no Celta, onde não arrumou nada. O lado bom é que o Marrocos tem opções para jogar por aqui, não necessariamente opções melhores, mas tem alternativas. Uma delas é o Amine Harit, 25 anos, jogador do Olympique de Marseille, ele que apareceu para o futebol com a camisa do Nantes, foi comprado muito jovem pelo Schalke 04, mas por lá não conseguiu concretizar o potencial que eles imaginavam, tá aí na sua 2ª temporada de Marseille e é um cara que tem 16 jogos pela seleção e nunca fez um gol, mas é regularmente convocado e esteve inclusive no grupo na Copa do Mundo de 2018. O Younes Belhanda já foi considerado em algum momento o craque da seleção marroquina, não é mais, a idade chegou, ele já está numa reta final de carreira, 32 anos, atualmente joga pelo Adana Demirspor da Turquia, onde muitas vezes é até utilizado como um falso 9. O meu preferido para ocupar esse lado esquerdo do ataque seria Soufiane Rahimi, não necessariamente por ele ter sido formado no Raja Casablanca, que é um clube que tem todo o nosso carinho, né? Mas o Rahimi é um meio atacante muito bom, em 16 jogos pela seleção ele já marcou 6 gols, atualmente
atualmente é jogador do Al Ain dos Emirados Árabes e em 9 partidas nessa temporada ele tem 4 gols e 6 assistências, né? Mais de uma participação em gol por partida. Tá com 26 anos, chega aí pro seu primeiro mundial e aqui no comando de ataque o titular deve ser Youssef En-Nesyri, que é jogador do Sevilha, um centroavante canhoto, quase 1,90 de altura, ele que já teve temporadas muito boas no Sevilha, em 2020-21, por exemplo, ele meteu 24 gols, disputou a Copa do Mundo de 2018, jogou uma partida e fez um golzinho, marcou também nas 3 edições de Copa Africana que disputou, não tá vivendo seu melhor momento, é um pouco questionado, mas deve ser o titular da seleção, e como opção aqui temos Ryan Mahé, esteve na seleção na última Copa Africana, em 12 partidas marcou 4 gols por Marrocos, ele que nasceu na Bélgica, começou a carreira no Standard Liège, onde nunca conseguiu se destacar, apareceu muito bem pelo AEL Limassol do Chipre e desde a última temporada defende o Ferencváros da Hungria. Temporada passada ele meteu 17 gols, nessa em 17 partidas 6 gols e 1 assistência. Se o treinador conseguir encaixar bem essas peças, né, satisfazer os egos aí da seleção marroquina, não dá pra gente descartar até uma classificação para a segunda fase, né? Porque é um grupo que tem a Bélgica como favorita destacada, a Croácia e finalista da última Copa do Mundo, então desponta como segunda força, o Canadá que aparece como uma grande surpresa, fez ótimas eliminatórias, mas não dá pra gente saber como vai ser na Copa, então o Marrocos tem suas chances. Inclusive adianto que torcerei para os marroquinos seguirem adiante na Copa do Mundo, até como uma reparação histórica pela sacanagem que aconteceu em 98, né? O Marrocos estava no grupo do Brasil e só não passou de fase porque o Brasil conseguiu perder para a Noruega na última partida. Foi realmente uma grande sacanagem naquela ocasião. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões aí sobre essa seleção marroquina, se você acredita que eles podem ou não surpreender nessa Copa, e amanhã tem vídeo de outra seleção. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!